Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta ocasião, nós vamos falar do princípio da iniciativa. Que princípio é este, dentre tantos princípios que nós estamos vendo? O princípio da iniciativa é o princípio pelo qual Deus inicia o crente em sua verdade através dos mistérios que estão sendo revelados em sua palavra. Nós precisamos entender que toda a palavra de Deus, ela nos é revelada por Deus, jamais pelo homem. O apóstolo Paulo, ele usa as seguintes palavras: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então nós, ministros, somos meros despenseiros. Nunca seremos os portadores dos mistérios. Nós nunca poderemos ter a revelação, senão que nós vamos buscá-la em Deus, ou vamos buscá-las em Deus, e conforme diz o versículo, os homens devem nos considerar como ministros, ou seja, representantes de Cristo e dispenseiros desses mistérios de Deus. Vamos ver, falando de mistérios, porque o princípio da iniciativa é revelar os mistérios. O primeiro mistério é o mistério da igreja, que é o corpo de Cristo. Você vai encontrar isto em Efésios capítulo 3, ali temos muito claro isto. O mistério da igreja encontra-se na união de judeus e gentios do corpo chamado igreja. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Tá? E muitas pessoas, muitos estudiosos da Bíblia, relacionam as passagens de Efésios com o segredo do casamento, que é a revelação de Cristo sendo a cabeça da igreja. Vamos ver o próximo mistério. Este é muito profundo. Nós encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 ao versículo 18, que é uma verdade revelada e nos é trazida por Paulo pela primeira vez nesta passagem, que é o arrebatamento da igreja. O texto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, nos fala de uma maneira muito clara sobre isto. As pessoas, às vezes, não têm um entendimento claro do que vai acontecer. E isso acontecia no tempo da igreja primitiva, na mentalidade de alguns. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai falando sobre isto, de que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também, os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então Paulo aqui vai dando a doutrina, vai dando um ensinamento sobre este mistério para alguns, que é o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos santos, a ressurreição dos mortos em Cristo. Então, esta tradução lida, o que é comumente chamada de arrebatamento, nós chamamos de arrebatamento. Mesmo que a palavra arrebatamento não seja encontrada na Bíblia, esta palavra vem de uma palavra latina, que vem de uma frase grega, que significa ser apanhado. Em algumas traduções é usada a palavra rapto, ser apanhado subitamente. Vamos ver o próximo mistério, que é o mistério da transformação. Esse terceiro mistério, alinhado com o primeiro, e nós precisamos ver 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 55. Vamos lá ao texto e ver como se dá a coisa. 1 Coríntios, capítulo 15. Hoje, com todas essas facilidades que nós temos, não é verdade? Tudo em um só lugar é mais fácil para nós. Com isso nós ganhamos tempo. Eu aproveito, faço uma pausa aqui, e que nós possamos, queridos, usufruir e aproveitar toda a tecnologia que está ao nosso alcance. Diz aqui o apóstolo Paulo: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aí está este mistério, nos fala que nem todos morreremos. Então este mistério da decifração trata do fato de que, da transformação, trata do fato de que o arrebatamento acontecerá. O mistério da transformação declara que os mortos e os vivos em Cristo serão transformados e receberão um novo corpo. É um grande mistério. As pessoas vêm com muitas especulações, falam muitas coisas. Mas quem morreu queimado, quem teve a perna amputada. Bem, amados, a palavra do Senhor ela é muito clara. Tem coisas que são reveladas, as coisas reveladas são para nós, as encobertas são para Deus. Vejamos o próximo mistério, o mistério da iniquidade ou ilegalidade. Queridos, há dois pais na realidade, existem dois pais. O primeiro é o Deus Pai e o segundo é Satanás. Deus é Pai só para os remidos, enquanto que Satanás é o pai dos pecadores. Por isso que Jesus falou àqueles líderes religiosos da sua época: vós tende por pai o diabo. Somente os redimidos podem chamar Deus de Pai. O homem perdido só pode chamar Deus e nada mais. Aqueles que estão perdidos são chamados por Deus. Então, em 1 João capítulo 4, versículo 3, tem uma citação muito interessante. Vejamos aqui 1 João capítulo 4, versículo 3. Nós vamos encontrar uma citação muito interessante. 1 João capítulo 4, versículo 3 diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, é uma declaração muito interessante, o espírito do anticristo. Basta nós vermos que há seitas, muitas delas, que negam com veemência a encarnação de Jesus Cristo. Então aí nós podemos chegar à conclusão que essas pessoas jamais nasceram de novo. Essas pessoas não têm o Espírito de Deus, senão o Espírito do Anticristo. Assim, a iniquidade se consumará no homem sem lei, naqueles que se estabelecerá como Deus. O mistério da iniquidade tem a ver com um homem que afirma ser igual a Deus, o Anticristo. Este mistério é revelado em 2 Tessalonicenses 2:7. Será que podemos dar uma olhada rápida? É muito bom nós consultarmos com a Bíblia. Eu ouvi uma declaração muito interessante outro dia, de que se às vezes as pessoas, pelo fato de não lerem a palavra de Deus, não acompanharem, então, digamos, o professor, ou o pastor, ou o pregador vão dizer que o homem que mandou crucificar Jesus era Pôncio Piloto, ou Pôncius Piloto, e as pessoas vão dizer foi Pôncius Piloto, quando na verdade a Bíblia diz Pôncio Pilatos, não é verdade? Então, é muito bom consultar a Bíblia. A Bíblia é o nosso livro-texto, tá bom, queridos? Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 7. A palavra nos diz assim:
É 2 Tessalonicenses. Eu vi aqui um errozinho, vamos já corrigir. É 2 Tessalonicenses, eu errei. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses. Bem, nós também nos enganamos, nós nos equivocamos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem é que está retendo aí esse espírito, esse mistério da injustiça? Quem é que o retém? Exatamente o Espírito Santo que está em nós e atuando na igreja e através da igreja. Então, esse mistério está revelado. A palavra de Deus é muito clara quando ela fala do anticristo, e é o mistério da iniquidade. O próximo é o mistério do cristão. Este mistério do cristão é revelado em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Vamos lá. Assim nos diz a palavra de Deus. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. É algo tremendo saber que este mistério está em nós. E aqui o texto é muito claro, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, não somente Cristo está à direita de Deus, ele virá novamente em toda a sua glória, mas antes disso, Cristo está vivendo em cada cristão. Ele está em nós. Ele vive em nós. Esta é a nossa grande esperança, esta é a nossa grande alegria. Isto é conseguido, obviamente, através da poderosa obra do Espírito Santo. Vamos ver o outro mistério, que é o mistério da fé. 1 Timóteo 3:9, nós vamos encontrar esta passagem. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Vamos ao texto. Que nos diz assim: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Então, observe bem que isto é um mistério, o mistério da fé. Se não fosse pela palavra de Deus, o homem não saberia que a salvação vem pela fé. Mesmo que os santos do Antigo Testamento, que foram salvos pela fé, isso não foi totalmente revelado até o Novo Testamento. É incrível. Então, um cristão ele vai se tornar membro do corpo de Cristo no momento em que ele é salvo pela fé. Nós conhecemos as passagens: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não é dom de vós, não vem de nós mesmos, para que ninguém se glorie. Então, isto é um mistério. A fé, ela é um mistério. Nós precisamos entender isto, o mistério da fé. Vamos ao próximo, o mistério da piedade, que é encontrado em 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. O próximo mistério, o mistério da fé. E aqui nós vamos encontrar umas coisas muito interessantes que na aula em sala, não foi possível falar sobre tudo, mas aqui neste vídeo vocês poderão aproveitar o tempo. Diz aqui que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos
pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, este versículo particularmente trata de como os homens se tornam piedosos, como um homem ímpio, pecador, totalmente afastado de Deus, ele se torna piedoso. A piedade é restaurada à humanidade através do trabalho de Emanuel, ou seja, Deus conosco. É por Jesus, queridos. É somente por Jesus Cristo e ninguém mais. E daqui nós podemos tirar algumas verdades deste versículo. Nós lemos em 1 Timóteo 3,16 que Deus se manifestou em carne. Nós conhecemos bastante, Cristo foi manifestado na carne, João capítulo 1, versículo 1, versículo 14, e o nome deste encarnado, deste Cristo encarnado é Jesus. Jesus significa salvação. O nome Jesus é do hebraico Yeshua, que significa salvação. Sem a encarnação na carne de Jesus Cristo, não poderia haver a oferta de salvação. Se Jesus não encarnasse, se o Cordeiro de Deus, que foi imolado desde a eternidade, ele não encarnasse, não haveria a oferta pela salvação. O homem pode ter a religião, mas sem a encarnação de Cristo, não há salvação. E a segunda coisa que nós vemos aqui é que Jesus foi justificado no Espírito. Isto fala da ressurreição. Cristo ressuscitou para que o homem arrependido pudesse ser justificado no Espírito. Você vai encontrar isso em Romanos, capítulo 6, de 1 a 11. Se não há ressurreição, não há esperança para a humanidade perdida ou salvação. A ressurreição, ela assegura ao crente que há esperança além desta vida terrena. A terceira coisa é a sua manifestação. O versículo nos fala que ele foi visto dos anjos. Ao longo da vida e ministério de Cristo, os anjos tiveram um papel importante. O fato é que Timóteo proclamou que Jesus era visto por anjos, ou seja, na epístola de Paulo a Timóteo. Os anjos, em toda a palavra de Deus, têm atestado o seu grande poder. Cristo veio a esta terra como um ser humano. Os anjos manifestaram a sua glória ao mundo. Com a administração dos anjos a Cristo, o crente tem a garantia de que eles podem aprender a andar nos caminhos de Cristo. Então, Jesus Cristo, nós conhecemos a passagem do nascimento de Jesus. É interessante que tanto no nascimento de Jesus, na sua tentação, diz o texto que os anjos o serviam, e na sua ressurreição aparecem anjos. Então isto fala da manifestação do Senhor Jesus Cristo. A próxima coisa revelada neste versículo é a sua proclamação. Foi pregado aos gentios. Jesus veio pregar, mas aí a epístola a Timóteo declara que ele veio para pregar aos gentios. Em outras palavras, a mensagem de Cristo de esperança e o dom da vida eterna são oferecidos para todas as pessoas. Deus, através de Jesus Cristo, não limita seu dom somente aos judeus, mas para todas as pessoas. Depois agora fala, no mesmo versículo que nós estamos aqui fazendo uma rápida análise, sobre a sua salvação. Todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus serão salvos. Esta é a promessa de Deus, é um dom gratuito de Deus. Efésios 2, 8 e 9 nos falam bastante sobre isso. É dado a qualquer que creia e é assegurado nas mãos de Deus. O versículo de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: recebido na glória, crido no mundo e recebido na glória. Isto fala da sua ascensão. Quando Cristo terminou sua obra na terra, ele foi recebido de volta para o céu, onde ele agora está sentado à destra de Deus. Sem a ascensão, precisamos entender isto, a esperança do crente não se concretiza, pois não há esperança.
Sem a ascensão, não há a garantia de que o crente também vai subir à presença de Cristo quando ele morrer. Então, precisamos entender isto de uma maneira muito clara, queridos. Então, vocês vejam que isto é uma coisa muito interessante mesmo. Fruto deve ser bem analisado, deve ser bem lido, deve ser bem pesquisado, meus queridos. Nunca se esqueçam disso. Vamos continuar aqui. Concluindo, o princípio da iniciativa aponta para a obra completa de Cristo em nome da humanidade pecadora. No entanto, os benefícios desta obra de Cristo só estão disponíveis para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Assim, Jesus Cristo se revelou através dos mistérios para que o homem pudesse ver e conhecê-lo. E aqui nós vamos concluindo a nossa aula. Esta aula foi até um pouco rápida, né? Mas eu espero que isto ajude a vocês. Nós estamos adentrando ainda mais na interpretação, na hermenêutica, e eu espero que vocês prossigam nos seus estudos, prossigam fazendo os vossos trabalhos. Isso é muito importante para vocês. Na verdade, tudo isso é um somatório. Outro dia nós conversávamos sobre isso e, na verdade, nós vamos somando. Desde a primeira aula, desde as primeiras matérias, até agora, é um somatório de coisas, e vocês agora têm ferramentas que estão ajudando a interpretar os textos, a entender melhor a palavra de Deus. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.